Atos capítulo 13, a partir do versículo 13. Veja o que diz a palavra de Deus. Atente, meus irmãos. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge, da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Vamos orar? Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra e Te pedimos esse momento. Fala ao nosso coração, fala conosco, possamos ouvir a Tua voz nessa noite, nos confortando, nos consolando, nos renovando, trazendo restauração espiritual para a nossa vida, como também, Deus, que a Tua palavra possa confrontar os nossos pecados, repreendendo do nosso coração todo o caminho mau. Ó Deus, nos santifica por intermédio da Tua santa palavra, e Te pedimos, ó Deus, que a Tua palavra possa falar conosco, não somente para a nossa vida em particular, na nossa casa, família, mas também falar conosco no trabalho de plantação de igreja, ó Deus, falar conosco nesse chamado que o Senhor tem para nós, no trabalho de plantação de igreja, de propagar o Teu Evangelho, de anunciar Cristo Jesus, onde nós estivermos. Nós Te pedimos isso, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu me lembro que em 2011, lá no Seminário Presbiteriano do Norte, um pastor chamado Marco César, que era professor de missões e evangelismo, e também era o diretor do departamento de missões do seminário, ele pregou na capela do seminário um sermão de encorajamento acerca de missões, acerca de evangelismo, encorajando ali os seminaristas a dedicar a sua vida para a obra missionária, a entregar o seu chamado para a proclamação do Evangelho em lugares e para pessoas que ainda não ouviram falar do Evangelho do Senhor Jesus. Eu me lembro que após o culto, foi então notificado ali no seminário que haveria uma viagem para Guiné-Bissau, que fica no continente africano, em 2012, para ajudar os missionários ali, dedicar um tempo de evangelismo, de missões ali entre os guineenses. E aí as pessoas poderiam se inscrever para participar então daquela viagem missionária. Era o meu primeiro ano de seminário e eu senti da parte de Deus, compreendi que Deus estava me chamando para aquela viagem missionária e eu me inscrevi, coloquei lá o meu nome. Foram cerca de 20 a 25 pessoas, um grupo de 25 pessoas mais ou menos, que participaram ali daquele grupo de estudo para aprender acerca de missões, com o objetivo de, em janeiro de 2012, ir para Guiné-Bissau. E naquele grupo nós aprendemos ali, procuramos aprender ali acerca de Guiné-Bissau, acerca do contexto daquele país, acerca do islamismo, que era e ainda é a religião predominante naquele país. E começamos também a aprender a língua, o crioulo, com o objetivo de entender o básico do crioulo para se comunicar com os guineenses. E foi um grande desafio. Aprender o básico da língua, aprender o contexto de Guiné-Bissau, aprender acerca do islamismo, aprender acerca da cultura daquele povo, com o objetivo de se contextualizar para então em 2012 pregar o Evangelho e dar um apoio para os missionários da APMT. Eu sei que eram muitos desafios, e um deles também era o financiamento de alguém que poderia e que tinha, de financiar cada missionário ali. Eu sei que eu não tinha nenhum financiamento, eu não tinha nada certo, mas eu coloquei meu nome. E diante dos desafios eu continuei, tentei perseverar e perseverei. E dos 25, apenas 3 pessoas foram. O pastor que estava conduzindo, um pastor de fora, e eu era o único seminarista.
Então, de todos os seminaristas que estavam ali inscritos, pela graça de Deus, eu fui o único a participar dessa viagem missionária. Apesar dos desafios, no último momento, Deus supriu tudo. Supriu passagem, alimento, hospedagem. Durante todo o processo, supriu também essa capacitação em relação à língua, ao contexto. E os desafios eram enormes. A gente ia ficar em um local que não teria banheiro, por exemplo, não teria cama, a gente teria que armar a nossa própria tenda, fazer a nossa própria comida, tomar banho em um poço que era o poço geral daquela comunidade, daquela aldeia, onde todo mundo lá se banhava e também lavava as suas roupas e utensílios. Então era um contexto diferente do nosso, e pela graça de Deus eu apenas continuei. Diante dos desafios vieram pensamentos de desistir, mas eu apenas continuei esperando na providência de Deus e na capacitação do Senhor. E em 2012, então, a gente foi, pela graça de Deus, lá evangelizar aquelas pessoas ali e dar esse apoio para os missionários da APMT. Eu estou falando isso porque continuar em meio aos desafios é um assunto abordado pelo evangelista Lucas nessa primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, Barnabé, o companheiro João Marcos, que estavam indo para a região da Frígia, Antioquia da Pisídia, que era essa região, digamos, chamada de Galácia, que era uma região que ficava ali na Ásia Menor. Nós estamos diante de um texto que trata dessa primeira viagem missionária do apóstolo Paulo juntamente com Barnabé, e tem como auxiliar João Marcos. Eles vão primeiramente para a região de Chipre, a ilha de Chipre, passa por algumas cidades. A ilha de Chipre era uma ilha bastante conhecida de Barnabé, tendo em vista que Lucas anteriormente diz que Barnabé era de Chipre. Então, primeiramente eles vão para Chipre, anunciar a palavra de Deus ali em Chipre. Interessante que eles vão também para o centro dessa ilha, onde eles pregam a palavra de Deus. Um mágico chamado Elimas é confrontado pelo apóstolo Paulo, e o procônsul chamado Paulo Sérgio, ele crê no Senhor Jesus, e uma vida então é transformada pelo poder do Evangelho. A partir do versículo 13, o texto que lemos, diz que eles vão então navegar para a cidade de Perge, da Panfilha. Veja o que diz o versículo 13: e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para a Antioquia da Pisídia, indo no sábado à sinagoga, assentaram-se. Ou seja, eles saem da cidade de Pafos, que é a capital daquela ilha de Chipre, e vão navegando para Perge da Panfilha, e depois eles vão para Antioquia da Pisídia, que é justamente uma região de gregos, de muitos gentios, romanos. Haviam também certamente judeus, sinagogas, mas era uma região mais gentílica. Os gentios são aqueles que não fazem parte da nação judaica, que não fazem parte da geografia de Israel. Essa região era conhecida por Roma por uma região chamada Galácia. Inclusive, a primeira carta do apóstolo Paulo é justamente para os crentes da Galácia, ou os Gálatas, que é justamente essa região, Perge da Panfilha, essa região Antioquia da Pisídia, e também outras regiões e outras cidades a mais que ficavam nessa província romana chamada Galácia. Então o apóstolo Paulo segue viagem para essa região, continuando então a viagem missionária. O que me chama a atenção, meus irmãos, é que ele não fica no litoral, ele vai para essa região no interior. E isso é uma discussão entre os estudiosos, porque do ponto de vista missiológico, era melhor que Paulo ficasse talvez no litoral, naquelas cidades do litoral, porque eram cidades mais populosas,
tinha um maior número de pessoas circulando. No entanto, ele foi para o interior, para as montanhas, essa região de Perge da Panfilha e também para a região de Antioquia da Pisídia. Alguns estudiosos dizem que eles foram para essa região, primeiramente pela ação do Espírito Santo, mas também por uma questão circunstancial, porque o apóstolo Paulo vai afirmar que ele esteve nessa região pela primeira vez por causa de uma enfermidade, quando ele escreve para os Gálatas. O ponto é uma região mais difícil, é uma região de uma cultura diferente, é uma região onde tem muitos gregos, poucos judeus, é uma região que tem mais dificuldades, tem mais adversidades, e é nessa região, meus irmãos, que o texto afirma que João Marcos desiste. Ele retorna para Jerusalém, enquanto que Paulo e Barnabé, eles continuam. Porque veja o que diz o texto, versículo 13: navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiam-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Houve uma desistência aqui da parte de João, o Marcos. Eles continuaram, mas João parou, desistiu e retornou para a sua cidade, para a sua casa, para a sua terra natal, Jerusalém. O texto diz no versículo 14 que Paulo e Barnabé continuaram. Uns pararam, uns desistiram nessa missão, e outros continuaram, e outros avançaram. Um desistiu, parou e voltou para casa. O outro não. Paulo e Barnabé, eles continuaram, avançaram, foram progredindo. E é sobre isso que eu gostaria de tratar: desistência ou perseverança, desistir ou avançar, retroceder ou continuar. Esse é o tema da mensagem de hoje: desistência ou perseverança. A primeira verdade, querido, é que há uma desistência no meio do caminho, no texto que lemos no versículo 13. Eles vão para a cidade de Perge, e diz o texto: João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Ao saírem de Pafos para Perge da Panfilha, João Marcos desiste da viagem missionária e retorna à sua casa em Jerusalém. Ele retorna para a sua cidade natal, ele desiste dessa viagem missionária, ele desiste da plantação de igreja na cidade de Perge, na cidade de Antioquia da Pisídia e de outras cidades ali na região da Galácia. Talvez você pode perguntar: pastor, mas por que João Marcos desistiu dessa viagem? Por que João Marcos desistiu de plantar igrejas juntamente com Paulo e Barnabé? Nós temos algumas sugestões, o texto não diz, mas nós temos algumas sugestões. A primeira razão é que João Marcos era primo de Barnabé, e quando eles saíram de Antioquia da Síria, Barnabé era o líder da caravana. Isso em Atos capítulo 3, versículo 1 ao 3. Eles saíram da igreja de Antioquia da Síria, foram enviados por essa igreja. No entanto, quando eles chegam em Pafos, que Paulo repreende o mágico, e de Pafos então eles caminham para Perge, para Antioquia da Pisídia, é bem verdade que a liderança muda de Barnabé para Paulo. E alguns estudiosos, eles afirmam que por causa dessa mudança, e sendo João Marcos primo de Barnabé, ele se sentiu um pouco constrangido e inseguro por causa da mudança dessa liderança. A segunda razão que alguns sugerem é que essa viagem missionária tomou rumo inesperado ao dirigir-se para regiões gregas, continentais, de montanhas, de estradas perigosas, difícil acesso.
Até mesmo diante de uma perseguição era mais difícil fugir, no litoral não, era mais fácil, mas no interior da Ásia ali, era mais difícil. O jovem João Marcos possivelmente julgou um preço alto demais a pagar e inexplicavelmente desistiu daquela viagem por ser uma região perigosa, montanhosa e de difícil acesso, até mesmo para se deslocar em uma situação de fuga. Uma terceira razão que alguns estudiosos afirmam é que a visão agora de Paulo era de pregar mais entre os gentios. Eles estavam indo para uma região onde tinham muitos gregos, e João Marcos, sendo judeu cristão, lá de Jerusalém, tinha uma certa ainda limitação de entender que o evangelho estava chegando entre os gentios. A gente vê essa limitação dos crentes de Jerusalém em Atos capítulo 10, capítulo 11, até mesmo quando Pedro é questionado pelos de Jerusalém, porque Pedro estava se alimentando e comendo com os gentios. Então havia uma certa limitação da compreensão dos cristãos de Jerusalém em relação ao evangelho chegando aos gentios, aos gregos. A verdade, irmãos, é que ele desistiu, ele voltou para Jerusalém. Na caminhada cristã, em uma missão, em um trabalho de plantação de igreja, em uma missão que nós temos no nosso trabalho dado por Deus, na nossa casa, uma missão dada por Deus, é uma missão que o Senhor tem nos chamado para realizar. Essas coisas podem acontecer, de pessoas desistirem, ou até mesmo de você ser tentado a desistir diante daquela missão que Deus colocou na sua vida. E talvez você esteja em um grupo onde alguns também podem desistir, podem retornar, podem retroceder, podem voltar para trás, porque isso acontece também na caminhada de uma missão. Duas observações aqui, irmãos. A desistência aqui no texto é também sinônimo de separação, porque o texto diz no versículo 13, apartando-se deles, ou seja, houve uma separação de João Marcos e de Barnabé e Paulo. Eles se apartaram, eles se separaram, eles não estavam mais unidos em um mesmo propósito, unidos em um bem comum, unidos numa missão única dada por Deus. Há, portanto, uma separação. Quando há um retorno, quando há uma desistência, quando há um retroceder, há também uma separação. De uma certa forma, isso afeta essa comunhão de todos em um único propósito. Há uma separação. A segunda observação é que há um retrocesso. Perceba que João Marcos, ele não vai para uma outra região pregar o evangelho onde Cristo não foi anunciado. Ele retrocede, ele volta para Jerusalém. O contexto aqui, irmãos, é de avançar. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra, é o que diz Atos 1:8. Eles estão indo. Atos 1 até o capítulo 8, eles estão em Jerusalém. A partir do capítulo 8, eles vão para a Judéia. Atos 9, eles chegam em Samaria, juntamente com a conversão de Saulo. Deus chamando Saulo para pregar o evangelho entre os gentios, em Atos capítulo 9. Atos 11, 12, também 13, é quando a igreja ali de Antioquia, entre os gentios, nasce, é plantada. Atos capítulo 13, versículo 1, 2 e 3, Antioquia envia missionários para os gregos, para os gentios, para pregar o evangelho onde Cristo ainda não foi anunciado. Quando João Marcos se separa, ele está aqui retrocedendo, ele está retornando para Jerusalém. Ele não está indo para uma outra região onde Cristo ainda não foi anunciado. Ele não está indo pregar o evangelho para outras pessoas que ainda não ouviram falar do evangelho. Pelo contrário, ele está retrocedendo para Atos capítulo 1, ele está retrocedendo para Jerusalém, ele está voltando para a sua cidade natal, ele está voltando ali para aquela cidade pela qual o Senhor Deus disse que eles deveriam sair, e só saíram em Atos capítulo 8 por causa da perseguição.
Então, quando há desistência da missão que Deus nos confiou, quando há desistência no meio do caminho, quando nós desistimos daquilo que o Espírito Santo nos chamou em sua palavra, nós também estamos retrocedendo em nossa caminhada, retrocedendo naquilo que o Senhor espera de nós, retrocedendo na missão que Deus tem preparado para cada um de nós, retrocedendo na nossa caminhada cristã. Houve separação e houve também, querido, esse retrocesso. Nós devemos evitar separação, devemos evitar retrocesso na nossa caminhada cristã. Amém? Segunda verdade, meus irmãos, perseverança em meio ao caminho. A primeira verdade é a desistência no meio do caminho, e a segunda verdade então é a perseverança em meio ao caminho. Porque perceba o que diz o texto, versículo 14, vamos ler juntos em uma só voz? Vamos lá? Mas eles atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo no sábado na sinagoga, assentaram-se. Longe de representar esse fato, né, um banho de água fria nos dois veteranos dessa caravana, Paulo e Barnabé, pelo contrário, Paulo e Barnabé prosseguiram rumo a Antioquia da Pisídia, onde encontraram uma larga porta aberta para o Evangelho. Eles perseveraram, eles continuaram. João Marcos retrocedeu, voltou para Jerusalém. Talvez isso poderia ser até mesmo uma certa influência para Barnabé. Olha, Barnabé, tu é meu primo, não vai com Paulo não, porque ele está indo para uma região muito perigosa, Antioquia da Pisídia, uma região de muita montanha, uma região muito difícil, uma região de muitos assaltantes, não vai para esse lugar não. Talvez a influência de João Marcos poderia parar Barnabé. No entanto, Barnabé e Paulo continuaram viagem, eles perseveraram no propósito de Deus, eles perseveraram na missão que Deus confiou para eles. A palavra perseverança significa qualidade de quem persevera, constância, pertinácia, né? É alguém que se mantém firme diante das adversidades. Os missionários continuaram sua jornada, indo até Antioquia da Pisídia. Tiveram de viajar por muitos dias, seguindo o rio Cestro, e subir a uma altitude de 1.100 metros. Além disso, a rota era perigosa, porque bandidos locais atacavam os viajantes nas passagens estreitas das montanhas, conforme 2 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Os missionários entraram num território que os romanos chamavam de província da Galácia. Ali ficava a cidade de Antioquia da Pisídia, ocupava parte central da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. A cidade era lar para muitas pessoas, gregos, frígios, romanos e também judeus. A população judaica tinha construído uma sinagoga e era familiar as pessoas ali irem para a sinagoga, ouvir os mestres judeus falarem acerca do Antigo Testamento. Meus irmãos, eles perseveraram diante das adversidades. É bem verdade que no trabalho de plantação aqui de igreja, nós vamos encontrar desafios, e temos encontrado desafios. É verdade que na nossa missão aqui de plantarmos essa igreja, aqui no bairro Universitário, nós temos encontrado também dificuldades, adversidades, alguns problemas. Nós temos encontrado situações difíceis, isso é normal diante de um trabalho de plantação. Entretanto, meus irmãos, os desafios,
As adversidades, os problemas, as dificuldades não devem nos impedir, pelo contrário, nós devemos perseverar, nós devemos persistir, precisamos nos manter firmes diante das adversidades. Se você tem uma missão dada por Deus, e certamente você tem, você precisa se manter firme diante das adversidades. Não desista, continue, persevere, faça como Barnabé e Paulo, continue a viagem, continue o trabalho, sirva o Senhor. Apesar das dificuldades, nós precisamos continuar. Amém, irmãos? Nós precisamos avançar. A pergunta que muitos fazem é: por que eles deixaram a região costeira sem ter proclamado a palavra mais nas cidades do litoral, por um caminho tão difícil e perigoso? Por que eles deixaram o litoral e foram para um caminho mais difícil e perigoso? Não muito tempo depois, Paulo escreveu aos crentes de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, que é a epístola aos Gálatas. Ele escreve essa carta dizendo que quando esteve com eles pela primeira vez pregando a palavra, ele estava enfermo. Gálatas 4,13: e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Apesar de todas as dificuldades, João Marcos desistindo, montanhas, perigo, ainda assim ele continuou. E mais uma questão: ele estava enfermo. Ele estava enfermo. Ele pregou nessa região em enfermidade. Olhe, se existisse tudo, não é, para desanimar Paulo, tudo estava aqui. Porque dificuldades circunstanciais, montanhas, lugares perigosos, seu companheiro auxiliar João Marcos desistindo, primo de Barnabé e ainda enfermo. Alguns estudiosos, comentando esse texto, eles afirmam que essa enfermidade de Paulo foi ocasionada por causa da malária, uma certa malária que produzia muito cansaço, muitas dores, muita dificuldade na sua saúde. Então imagine Paulo perseguindo, persistindo, perseverando diante de todas essas dificuldades e ainda enfermo. Foi enfermidade, irmãos, que as igrejas da Galácia foram plantadas. Foi no meio de tribulação que aquela igreja foi plantada. Foi no meio de gente desistindo que igrejas foram plantadas na região da Galácia. Foi por meio de tribulações, adversidades, desafios que as igrejas ali naquela região da Antioquia, da Pisídia, Listra, Derbe, aquelas igrejas na região da Galácia, igrejas que receberam a primeira carta do apóstolo Paulo, a carta de Paulo aos Gálatas. Foi em meio à enfermidade e tribulação, adversidade e desistência que essas igrejas foram plantadas na região da Galácia. Nós não podemos, de modo algum, irmãos, sermos abalados para a desistência por causa das adversidades. Pelo contrário, à luz do exemplo de Paulo e Barnabé, nós precisamos avançar, persistir, perseverar. E aqui é um ponto muito importante: perseverança em meio ao caminho. Você tem perseverado aqui no trabalho de plantação de igreja? Você tem vindo para os cultos? Tem perseverado na reunião de oração? Tem perseverado conosco em unanimidade nos motivos de oração do trabalho de plantação de igreja? Quando nós levantamos os motivos aqui, nós vamos orar juntos, unânimes, por esses motivos de oração. Você tem perseverado na missão que Deus tem dado para você aqui, de pregar o evangelho na sua vizinhança, de chamar as pessoas para vir para cá ouvir o evangelho da graça, de você como missionário enviado por Deus para pregar o evangelho na sua família, para aquelas pessoas que ainda não conhecem, na sua vizinhança, para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo, no círculo de amigos que você tem no seu trabalho, para aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo? Você tem perseverado nessa missão que Deus tem dado para você?
Querido, Paulo aqui, doente, com dor na junta, com seu companheiro auxiliar, voltando para Jerusalém, ele continua perseverando. A gente tem que perseverar. Amém? A gente tem que continuar. A gente tem que permanecer. Deus permita, meus irmãos, que possamos estar juntos aqui perseverando sempre nesse trabalho de plantação de igreja. Firmes no Senhor. Talvez um ou outro pode desistir, mas a gente tem que perseverar. É a palavra do Senhor. Temos que perseverar. Duas observações em relação à perseverança. A primeira, sabedoria. Porque o texto diz no versículo 14: indo no sábado à sinagoga, assentaram-se. Você não vê aqui Paulo e Barnabé querendo a todo custo falar na sinagoga. Você não vê aqui eles indo falar com os chefes, dizendo: nós vamos falar de Jesus aqui na sinagoga, queira vocês ou não. Você não percebe esse tipo de postura de Paulo e Barnabé. Pelo contrário, eles vão para a sinagoga na cidade de Antioquia da Pisídia, e lá dentro eles se sentam. Eles esperam. Eles esperam um agir de Deus, eles esperam uma oportunidade, eles esperam uma porta aberta, eles esperam um tempo certo, eles esperam um momento certo para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos ter sabedoria também, irmãos, para pregar o Evangelho de Cristo. O pregar em tempo e fora de tempo não anula a sabedoria que nós devemos ter. Eles se sentam, e no momento certo então, eles vão pregar a palavra. Você, portanto, precisa ter sabedoria na missão. Não é fazer a missão de qualquer modo, não é fazer a missão de qualquer jeito, senão você vai ser uma pedra nessa missão. Ao invés de avançar, você vai atrapalhar. Mas nós precisamos ter sabedoria para não atrapalhar a missão, não atrapalhar Deus, pelo contrário, sermos instrumentos do agir de Deus nessa missão que Ele tem para cada um de nós. Talvez você tenha que sentar um pouco antes de servir. Talvez você tenha que sentar um pouco antes de falar. Talvez você tenha que pensar um pouco mais antes de comunicar, antes de tomar uma atitude. Muitas vezes a gente é precipitado, rápido em falar, rápido em agir, rápido em fazer. Eles se sentam e esperam. A gente tem que ter sabedoria para tudo. É melhor ouvir, esperar. Onde você estiver, em uma missão que Deus tem dado, espera Deus agir, espera Deus falar. Eles esperaram, e então as portas se abriram. A segunda observação são as portas abertas, porque veja o que diz o texto, versículo 15: depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Imagine um pregador sentado, doido para pregar. Aí vem o liturgo, o chefe da igreja, e diz: se você tem uma pregação, pregue. É porque vocês, irmãos, não são pregadores assim de igreja, mas a sensação de um pregador ouvindo o outro pregador pregar é a vontade de pregar, de estar ali pregando, né? Um pregador doido para pregar a palavra, cheio da presença de Deus para anunciar uma verdade que Deus colocou em seu coração. Ele se senta, esperando ansiosamente a oportunidade de se levantar e pregar. Ele não faz nada, ele se senta, ele está ali esperando o momento. Ele está ali orando, aguardando uma porta se abrir. Então os chefes da sinagoga se apresentam para eles e falam: Paulo e Barnabé, vocês que estão aí sentados, se vocês têm alguma coisa para exortar para o povo, para pregar para o povo, fale agora. Esse judeu, ele deu a oportunidade no culto judaico
em uma sinagoga judaica, em Antioquia da Pisídia, para um dos maiores pregadores da história de toda a igreja cristã. Mal sabia este judeu que deu a oportunidade para Paulo pregar, que a maioria daqueles outros judeus, gregos e romanos, ali ouvindo a palavra, iriam se converter a Cristo Jesus. Que Deus iria transformar poderosamente o coração daqueles homens e mulheres que estavam ali ouvindo o apóstolo Paulo pregar pela oportunidade que recebeu de um judeu. Veja a contradição: um líder judeu abrindo a oportunidade de uma sinagoga para um pregador cristão anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Logo os judeus que estavam perseguindo Paulo e Barnabé, logo os judeus que estavam perseguindo a igreja cristã em Jerusalém, logo os judeus que estavam perseguindo o povo de Deus, Deus, irmãos, pela sua soberana instrumentalidade, pela sua providência, abriu as portas da sinagoga e Paulo começou a pregar, e Paulo anunciou a palavra, e Paulo pregou o evangelho. Deus abriu as portas, Deus abriu a porta, e eles então pregaram a palavra de Deus. Meus irmãos, Deus vai abrir portas para você anunciar o evangelho, Deus vai abrir portas para você pregar a palavra dele, Deus vai abrir portas para que você possa ter contato com pessoas e assim você possa pregar a palavra, anunciar o evangelho, convidar as pessoas para vir para o culto, para ouvir a palavra de Deus. Deus tem um plano, Ele tem algo orquestrado em sua soberania de utilizar a igreja para anunciar o evangelho de Jesus Cristo, o amor de Deus, a fim de que outras pessoas possam ser transformadas, agraciadas, abençoadas pelas portas abertas que o próprio Deus concede para a igreja proclamar. É isso que a gente está vendo aqui, é isso que a gente está ouvindo aqui, é Deus abrindo portas. Irmãos, se tem de alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. E aí talvez em uma oportunidade que você tiver no seu trabalho, seu chefe vai dizer: olha, se tem alguém aqui que pode fazer oração, então faça. E você se levanta para orar e ainda mais prega a palavra de Deus em sua oração. Ah, fulano de tal está passando por uma dificuldade. Não, mas eu sei quem pode te ajudar. Tem um cristão que trabalha comigo, que ele pode te trazer uma palavra de esperança. E aí chama você, e você ali com portas abertas, dadas por Deus, para anunciar a palavra e orar por aquela pessoa. Você indo comprar o pão, na fila, na padaria, talvez gente que está murmurando diante da dificuldade da vida, e você ali toca no ombro daquela pessoa: olha, é verdade, a vida é difícil, mas deixa eu dizer para você, há um Deus que enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, e apesar do pessimismo desse mundo, existe esperança para nós, salvação em Cristo. As portas abertas vão surgir, Deus vai abrir para você pregar a palavra dele. Então nós temos aqui, irmãos, uma desistência, e nós temos aqui duas pessoas que continuaram. Algumas lições para a nossa vida. Diante das dificuldades nós devemos continuar, diante das lutas devemos continuar, diante dos desafios nós devemos continuar. Primeiro, devemos continuar mesmo quando as dificuldades chegarem. As dificuldades chegaram para Paulo e Barnabé, mas eles continuaram a missão. Portanto, meu irmão, minha irmã, continue a missão que Deus colocou no seu coração. Quando as dificuldades chegarem, lembre de Paulo, lembre de Barnabé. Eles continuaram, perseveraram, e lá na frente Deus abriu portas para o evangelho ser pregado por eles. Então continue. Segunda lição:
devemos continuar mesmo quando outros desistirem da caminhada. Devemos continuar mesmo quando outros desistirem da caminhada. A gente, irmãos, continua, a gente avança, a gente vai fazer a obra de Deus, mas na caminhada algumas pessoas podem desistir, na caminhada os outros podem retroceder, na caminhada pessoas podem se separar. No entanto, nós precisamos continuar. É isso que a palavra de Deus nos ensina. A nossa missão, ela não está fundamentada no outro. Nossa missão não está fundamentada em popularidade. A nossa missão não está fundamentada na união de muita gente. Não, a nossa missão está fundamentada em Deus. E mesmo que alguns desistam, nós precisamos continuar. Terceira e última lição: devemos continuar, pois lá na frente Deus abrirá portas. Devemos continuar, porque lá na frente Deus vai abrir portas. Foi isso que aconteceu aqui. Deus abriu a porta dessa sinagoga para Paulo e Barnabé pregar o evangelho, nascendo ali, irmãos, igrejas, várias pessoas sendo convertidas pelo poder do Espírito Santo. Deus abriu portas abertas. Deus abriu portas foram abertas. Nós precisamos, portanto, continuar na certeza que Deus está conosco e que portas abertas, irmãos, vão estar também dentro de nós pela instrumentalidade do Senhor. Deus nos chamou para essa empreitada missionária de plantarmos a igreja aqui no bairro Universitário. Nessa jornada vão existir desafios. Nessa jornada, talvez um ou outro podem desistir. Nessa jornada, nós podemos passar por algumas dificuldades. Entretanto, nós devemos continuar, porque essa jornada foi outorgada pelo Senhor, o nosso Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar.